Boa tarde a todos e todas. Também quero agradecer ao Instituto da Brasilidade, animado aí pelo nosso amigo Dark Costa, para participar dessa mesa. E eu também vou tratar do tema da Amazônia, que é um tema que eu terminei recentemente um trabalho. E, no fundo, eu vou falar de dois aspectos desse tema. Vou falar logo no início, de maneira mais rápida, e o segundo, de maneira um pouco mais detalhada. Primeiro, é o tema da urgência, né? A Amazônia povoa o imaginário brasileiro desde a época colonial como uma região de recursos infinitos, né? E uma região que algum dia vai nos resgatar. E é preciso que a gente anuncie claramente que esses supostos recursos infinitos da Amazônia estão acabando. Quer dizer, se nós não alterarmos radicalmente a nossa maneira de lidar com essa parte do território brasileiro, no espaço de uma geração, os recursos biológicos da Amazônia poderão estar em fase de extinção, né? Os dados que saíram agora, de maio, da primeira quinzena de maio, pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, são extremamente alarmantes. Nos primeiros 15 dias de maio deste ano, houve um desmatamento na Amazônia equivalente a de um ano inteiro em períodos anteriores. Mais de 6 mil quilômetros quadrados foram desmatados em 15 dias, né? Nós não podemos nem imaginar a projeção disso, porque é um apocalipse completo. Quer dizer, isso indica que lá na ponta, todos os agentes que estão em campo entenderam a mensagem do novo governo, né? De um lado, os órgãos de controle e preservação estão inibidos, estão inseguros, estão ameaçados, né? Estão desaparelhados, estão desautorizados, e de outro lado, os grupos de desmatadores estão funcionando com adrenalina a 1000 por hora, né? Então é preciso dar um sinal de alerta claro, rápido, grave, até porque o que está acontecendo agora é uma anomalia. Eu acompanho mais ou menos esses dados há mais de 20 anos, e a extração de madeira, mesmo a extração ilegal de madeira, é uma atividade econômica, e como tal ela também tem ciclos, né? E é normal que essa atividade ilícita de extração, ela aumente quando o ciclo econômico brasileiro esteja vivendo uma situação de auge, de crescimento. Ela acompanha o crescimento econômico e ela decai nas recessões, porque todas as atividades decaem nas recessões. O que está acontecendo hoje no Brasil é uma anomalia. Você tem uma recessão no conjunto da economia nacional e uma disparada de uma atividade econômica chamada extração de madeira na Amazônia, contra o ciclo econômico nacional, tá certo? Se a situação é essa neste momento, se isso não for alterado, imaginemos como será a situação em um eventual momento de nova retomada de crescimento econômico. Então, o primeiro sentido da minha fala aqui é o sentido de urgência. E o segundo, que eu vou explorar um pouco mais, é o da importância, né? E para falar da importância, eu confesso que eu vou começar do fim. Eu vou expor logo a minha conclusão, para depois ir detalhando. Mas para expor essa conclusão, eu preciso fazer um pequeno preâmbulo. O preâmbulo é o seguinte: nós vivemos num mundo moderno, contemporâneo, que é fortemente polarizado entre um centro e uma enorme periferia, né? E ao longo da modernidade, nós podemos constatar que essa é uma configuração muito estável. O centro do mundo mundial, né, no século XX, é muito parecido com o centro que se constituiu no século XVI, com alguns poucos intrusos, né? Os Estados Unidos foram intrusos, né? O Japão foi um intruso. Mas, fora isso, aquele triângulo ali europeu, né, ele se mantém estavelmente como centro. Isso mostra que é muito difícil uma nação periférica deixar para trás a sua condição periférica e alterar estruturalmente a sua inserção no sistema mundo, né? No entanto, houve alguns casos, né? E está havendo um caso no mundo contemporâneo.
né? Eu vou pegar esses dois mais recentes, né? No caso do Japão, o Japão não era propriamente uma nação periférica no meados do século XX, mas sofreu uma destruição extraordinariamente grande na Segunda Guerra Mundial e viveu no pós-guerra um processo de reconstrução, né? Esse processo teve dois grandes vetores. O vetor da cópia, né, da recuperação da indústria, aquilo que já existia, a indústria a fabricação das coisas já conhecidas, né, a cópia, a engenharia reversa, etc. E um segundo vetor, que foi investir pesadamente numa família de técnicas que não estava madura, que não tinha importância prática naquele momento, né, mas que viria a ser no futuro uma família de técnicas decisiva na economia mundial, a microeletrônica. O Japão, o seu processo de reconstrução, então, ele refaz a sua base tradicional e ele se prepara para estar no estado da arte de uma nova família de técnicas que ainda não estava madura, de modo que quando essa família amadurece e reorganiza o sistema mundo, o Japão está no centro dessa reorganização e ele, portanto, ele não é um país periférico, ele está ocupando esse centro, né? Agora nós estamos vendo a briga, que vai ainda dar muito pano para manga, entre Estados Unidos e China em torno de uma tecnologia nova na área de telecomunicações, né, com enorme potencial civil e militar, né? Quem dominar a tecnologia 5G tem imediatamente um mercado mundial que é da ordem da soma do PIB de muitos países importantes, não são países periféricos, é a soma do PIB da Alemanha, Japão, Rússia, né? E tem também na mão uma tecnologia que vai revolucionar, né, a estratégia militar. Reparem, a China até recentemente era um país periférico e ainda faz esse movimento de transição. E ela reproduz, de certa maneira, a mesma estratégia do Japão. A China foi conhecida nas últimas décadas como o país dos manufaturados, baratos, né, das cópias, enfim. Mas, ao mesmo tempo, há mais ou menos 30 anos, o Estado chinês criou uma empresa, né, especificamente para disputar a ponta de uma tecnologia que ainda não existia, que ainda estava apenas sendo visualizada e que agora começa a se transformar em realidade. E a China aparentemente está 2 anos na frente dos Estados Unidos nessa nova tecnologia, né? Então, os países que conseguem essa façanha de sair da periferia para o centro, eles não vão caminhando passo a passo. Além de caminhar passo a passo, eles conseguem dar um salto em algum momento, dominando uma tecnologia nova, né, central e que altera qualitativamente a sua inserção, né? E o Brasil? O Brasil, todos nós sabemos, viveu uma fase no século XX de emparelhamento, crescendo mais do que a média, bem mais do que a média mundial, se industrializando, etc, etc. E nos últimos 40 anos, mais ou menos, perdeu o passo, né? Perdeu o passo, vem acumulando atraso, ele vem se distanciando novamente e acumulando problemas, né? Quer dizer, de diversos tipos. Nós reprimarizamos a nossa pauta exportadora, nós vivemos uma grave desindustrialização, né? Nós vivemos um problema urbano extremamente complexo, né? Nossa estrutura envelheceu. Então, esse é um conjunto enorme de problemas que são centrais na retomada de um projeto nacional. Mas, vou usar os exemplos aqui da China e do Japão para dizer a vocês que enfrentar isso é absolutamente necessário, mas não é suficiente. É preciso que a gente dê asas à imaginação para imaginar se existe alguma janela de oportunidade para o Brasil, além de recuperar o seu atraso relativo no mundo contemporâneo, preparar as condições de um salto que o catapulte para o centro no futuro, né?
É mais ou menos como você pensar, né, uma tropa de infantaria que vai marchando passo a passo, complementada por uma tropa de paraquedistas que você lança lá na frente e que constitui, né, uma base de operações lá no futuro. Né? Então, além de recuperar o passo a passo, você lança alguma coisa que descola do que é a microeletrônica nos anos 40 e descolou da base produtiva naquele momento. Né? Ela vai amadurecer anos e anos depois. Né? A China faz o Huawei há 30 anos e agora é que ela vai reformatar as relações numa área-chave da economia mundial. Então, a minha pergunta é, nós temos alguma janela de oportunidades para pensar isso? Tá certo? E a minha resposta é sim. E essa janela de oportunidade eu chamei nesse texto de economia da biodiversidade. Ou seja, ao lado de todos os problemas que nós vemos no Brasil contemporâneo, né, um projeto nacional consistente precisa se dotar de uma qualidade nova ao preparar o Brasil para ser vanguarda e ocupar o centro de uma futura economia da biodiversidade que ainda não existe. Existem projetos, existem, né, mas nós não temos clareza de como ela será. Ela será convergência de múltiplos saberes, múltiplas ciências, múltiplas disciplinas, múltiplas técnicas, né, num paradigma tecnológico novo, que só o Brasil pode desenvolver. Quer dizer, no trabalho de pesquisa que eu fiz para esse texto sobre a Amazônia, primeiro é muito impressionante ver como, desde a época colonial, a biodiversidade amazônica, não com esse nome, né, ela vai sendo vista por todos. Né? Depois ver como no século XX, pesquisadores estrangeiros reconhecem sucessivamente, né, essa riqueza. E ver que mais recentemente, pesquisadores brasileiros, tem dois pesquisadores brasileiros, um da USP e um do INPA, que fazem uma afirmação num trabalho que me chamou muita atenção. Há mais biodiversidade em 1 quilômetro quadrado da floresta amazônica do que em todos os ecossistemas temperados do mundo. É uma afirmação realmente espantosa. Você imaginar que no território brasileiro, em 1 quilômetro quadrado, você tem mais quantidade de vida, mais diversidade de vida do que em todos os países desenvolvidos do mundo, porque eles são países temperados. Não é isso? Quer dizer, e esse potencial, até algumas décadas atrás, ele ainda era residual. Porque nós não tínhamos ainda uma ciência, uma técnica suficientemente desenvolvidas para transformá-lo numa riqueza, né? Como ocorre com qualquer recurso natural. As quedas d'água existem na natureza há milhões de anos, né? Mas só num determinado momento, muito recente, é que a humanidade transformou as quedas d'água em fonte de energia, através das hidrelétricas. Elas estavam lá durante milhões de anos, né? Estavam lá, simplesmente lá, mas elas só viraram um recurso, né, a partir da conjugação da inteligência humana, da técnica, da ciência, com aquele elemento que já estava presente. A mesma coisa o petróleo. O petróleo existe há milhões de anos. Teve um uso marginal ao longo de milhares de anos, como quando aflorava, como fonte de iluminação, de tochas, etc. Mas só no século XX é que a inteligência, a ciência, a técnica transformam o petróleo no grande recurso que reorganiza a economia mundial no século XX. Né? E é disso que nós estamos tratando ao falar de biodiversidade hoje. A biodiversidade está lá, há milhões de anos. Mas só agora nós estamos sendo capazes de lidar com ela de um modo muito mais pleno e podemos expandir esse conhecimento exponencialmente para transformá-la no grande recurso da economia do futuro. Né? Só agora nós podemos, né, através do movimento das biologias, né,
da genética, né, com todos os ganhos técnicos que trazem, né, da física, da meteorologia, das ciências da natureza. Nós podemos olhar para aquilo que os antigos exploradores olhavam e diziam: isso aqui é uma maravilha, e dizer: isso aqui, além de ser uma maravilha, é um recurso econômico de novo tipo que eu tenho que aprender a usar. Tá certo? Que eu tenho que aprender a usar. E isso tem que ser uma parte central do projeto nacional brasileiro. Ao lado da recuperação das cidades, da indústria, de tudo, etc., etc., esse é o elemento de futuro do nosso projeto nacional. Tá certo? Nós podemos imaginar um quilômetro quadrado de floresta amazônica que abriga uma quantidade inacreditavelmente grande de formas de vida que estão em competição. E nessa competição estão usando elementos químicos, bioquímicos, venenos, né, toxinas, feromônios, etc. Né? Quer dizer, se nós conseguirmos mapear isso, conhecer isso, descobrir as estruturas químicas, todo esse conjunto a vida produz na sua luta pela sobrevivência, nós estaremos de posse de um acervo, né, de moléculas né, cujo potencial desconhecemos nesse momento. Né? Essa perspectiva nos permite olhar para a Amazônia e romper com a dicotomia que vem existindo entre, de um lado, a intocabilidade da floresta, de outro lado, a destruição da floresta. Não é isso? Quer dizer, a intocabilidade em nome de uma mera preservação, que não é tão mera assim, porque a própria floresta em si tem importância econômica pelo fato de existir, né? Os rios voadores aí alimentam nossas chuvas, etc. E de outro lado, esses que se anunciam como portadores do progresso, mas são apenas homens do Neolítico. Esses que hoje falam em nome do progresso, eles vivem há 12 mil anos atrás. Porque quem extrai madeira e cuida de boi é o homem neolítico. Essa é a tecnologia de 10 mil anos atrás. Que é o que se leva para a Amazônia em nome do progresso. Tá certo? A tecnologia que se tem que levar para a Amazônia é do século XXI, mais de 10 mil anos atrás. Tá certo? Até porque o ambiente amazônico é muito frágil. Quer dizer, todos os estudos mostram que os solos são de má qualidade, né? É a própria floresta, a própria biomassa da floresta é que mantém ativa, né, o circuito da vida, de modo que nós sabemos muito bem qual é o ciclo da devastação. Primeiro você entra e tira a madeira nobre. Depois você faz a queimada para limpar o terreno. Depois você faz uma monocultura. Só que essa queimada, esse terreno limpo, ele não é fértil. E as chuvas grossas que caem sobre a Amazônia lavam esse terreno. De modo que em 2 ou 3 anos ele está imprestável. E essa monocultura não se sustenta. Então da monocultura a gente passa para a pecuária. Né? Então você viaja, eu fiz uma viagem por Rondônia há pouco tempo atrás, longa viagem por terra por Rondônia, o que você vê é um grande nada. É um grande nada, onde havia, há 30 anos ou 40 anos atrás, uma floresta exuberante, com essa riqueza biológica que essa floresta tinha. Nós transformamos aquilo num grande nada. É uma pradaria de ervas daninhas, porque as ervas daninhas elas se multiplicam mais rapidamente do que as espécies nobres, por isso que elas são daninhas, né? Então elas ocupam o espaço e aquele espaço não serve para nada. Houve no Brasil contemporâneo uma quebra que pode ser datada inicialmente nos anos 60, né?
quando o Estado brasileiro, tanto por motivos econômicos quanto por motivos geopolíticos, resolveu intervir pesadamente na Amazônia. Econômico porque sempre houve ao longo da história brasileira, a imagem mítica de recursos infinitos. Então nós precisávamos ir lá buscar esses recursos infinitos. E a forma, naquele momento, de buscar era produção de commodities para exportação. Madeira, minério, né? Monocultura, né? Transformar aquele espaço num espaço produtor de commodities para exportação e aproveitar o potencial energético para produzir os bens eletrointensivos que os países desenvolvidos não querem produzir mais. Então fizemos bombina, fizemos, né, várias hidrelétricas para sustentar esse tipo de indústria. E geopolítico, por quê? Porque, ao contrário dos outros países da região, a Amazônia brasileira fica muito longe dos centros vivos da nação brasileira, seja políticos, sociais, econômicos, né? De modo que a presença do Estado brasileiro, o poder do Estado brasileiro, sempre foi muito frágil na Amazônia brasileira. Então, essa dupla determinação geopolítica e econômica impulsionou o Estado brasileiro a um processo de ocupação. Mas ele foi feito olhando para trás e não olhando para frente. Ele foi feito levando a tecnologia do Neolítico para a Amazônia. No momento que as biologias passavam a ocupar o centro da revolução científica contemporânea, que a genética transitava de uma ciência básica para uma ciência aplicada, abrindo todo um conjunto de técnicas contemporâneas da engenharia genética. Neste momento, o Estado brasileiro passa a financiar aqueles que tocassem fogo na área de maior produtividade biológica do planeta, em nome da tecnologia do Neolítico. Tirar a madeira e botar um boi. Tá certo? Foi um erro de consequências extraordinárias que se projeta até hoje, porque todo o modelo de ocupação da Amazônia foi alterado. Até então, durante séculos, nós tínhamos populações esparsas, separadas por florestas, usando hidrovias, praticando o extrativismo e uma agricultura apenas local. Né? A abertura da Belém-Brasília, da Belém-Cuiabá-Rio Branco, da Belém-Cuiabá-Santarém, da Transamazônica, faz com que a ocupação humana ela se dirija para a terra firme, de maneira contínua, tá? Num projeto de produção de commodities. Então, onde havia ilhas de ocupação, né, ligadas por hidrovias, passou a haver um processo de ocupação contínua, né, que tinha diante de si uma floresta inimiga, uma floresta obstáculo, uma floresta que tinha que ser derrotada. Né? Este modelo ainda é predominante na Amazônia. E ele destruirá a maior riqueza natural do Brasil, já foi dito aqui, que é a floresta amazônica, no espaço de uma geração. Nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo. Se nós pensarmos a Amazônia a partir como base de uma nova economia, assim, num olhar leigo e num olhar muito superficial, nós podemos já perceber o potencial. Por exemplo, a proteína animal em grande escala que pode e deve ser retirada da Amazônia não é do boi, que destrói a floresta, é do peixe. Nós temos lá a maior bacia hidrográfica do mundo. Nós temos áreas de várzea que tem dezenas de quilômetros. Nós podemos perfeitamente, conhecendo os ciclos biológicos das espécies de peixe, manejando esses ciclos biológicos de maneira inteligente. E aí tem um trabalho desde o biólogo de ponta até do caboclo, né? Constituir uma cadeia produtiva de proteína de peixe de alta qualidade, baixo custo, que não existe no mundo. Se nós pensarmos no potencial de engenharia genética que a floresta em pé nos dá, nós temos ali milhões e milhões de espécies travando a sua luta pela sobrevivência e, portanto, produzindo soluções
né? Que nós já conhecemos uma parte muito pequena, mas se investirmos pesadamente no conhecimento, em 10 ou 20 anos conheceremos infinitamente mais, né? Nas áreas degradadas, já desmatadas, em 30% dessas áreas, nós podemos fazer um reflorestamento com espécies que nos garantem uma produção de biodiesel capaz de abastecer o Brasil inteiro de maneira renovável, né? Nós temos um potencial de turismo ecológico na Amazônia extraordinário. Tem múltiplas questões de saúde em que o Brasil poderia ser um país de vanguarda, porque as doenças tropicais que acometem as populações amazônicas e acometem também populações de outros países pobres, não só na América, mas na África e na Ásia, não são doenças que interessam aos grandes multinacionais produtores de remédios, porque são doenças de pobre. A malária, a leishmaniose, né? E o Brasil tem uma tradição importante de pesquisa em saúde. A pesquisa em saúde tropical poderia lançar o Brasil numa vanguarda científica e tecnológica num futuro não muito distante. Então, eu termino dizendo o seguinte: a questão da Amazônia é urgentíssima e é importantíssima. E vou dizer a vocês o seguinte: durante os nossos 500 e poucos anos de existência, durante a maior parte da nossa história, nós convivemos com a ideia de uma nação fracassada. Uma nação tropical, uma nação miscigenada, uma nação escravista, uma nação primária exportadora, que não era para dar certo. Até o século XX, o Brasil aceitou essa imposição externa, né, de que isso aqui não tinha aquele biotipo europeu, nórdico, anglo-saxão, que representava a civilização, né? Convivemos com essa ideia. Data de muito pouco tempo atrás, já no século XX, o período que nós abrimos em que nós começamos a rever a nossa identidade e a construir a ideia de uma nação viável, né? E chegamos a pensar na possibilidade de uma civilização brasileira. Olha que ousadia. Não era só uma macroeconomia, mas uma civilização brasileira. Não por acaso, a principal editora brasileira nos anos 50, nos anos 60, se chamava Civilização Brasileira. Essa era uma ideia que estava presente nos ares do Brasil nesse período, né? Então nós passamos a acreditar na nossa viabilidade, né? O passado nos condenava, mas o futuro nos redimiria. Nós éramos portadores de futuro. Hoje, nós estamos seriamente ameaçados de viver uma inflexão negativa, de voltar a associar consistentemente o Brasil com o não dar certo, o Brasil com o atraso, o Brasil com a derrota. É isso? Os ares da atual conjuntura apontam nessa direção, né? E é preciso reverter isso, evidentemente. E eu acho que essa reversão passa muito pela questão amazônica. Porque se no século XXI, este país que já enfrenta tantas dificuldades, este país que já vive um clima de pessimismo tão grande e que está retornando àquela velha imagem do Brasil fracassado, se no século XXI nós destruirmos a Amazônia, isso pode ser a pá de cal na possibilidade de um projeto nacional. Isso pode consagrar a ideia da nossa inferioridade, da nossa incapacidade de criar, né? Por outro lado, se nós conseguirmos iniciar um projeto nacional consistente, né, que inclua um pensamento sistêmico sobre a Amazônia, e daí a importância, eu acho, desse conceito, uma economia da biodiversidade. Não se trata apenas de um ou outro projeto, mas se trata de conceber uma nova economia. Se nós formos capazes disso, isso será um elemento decisivo para nós revertermos esse clima e recuperarmos a ideia de uma civilização brasileira. Então, a questão da Amazônia hoje me parece uma questão central em termos
da história do Brasil contemporâneo. E o que está acontecendo hoje conspira contra nós. Ou nós seremos capazes de fazer a reviravolta e o tempo está contra nós, e essa reviravolta tem que ser feita nesta geração, porque a próxima já vai ser a geração que vai ver a destruição completa, né? Ou nós fazemos isso, ou então nós vamos sair da história. Obrigado.